Gente, estamos no segundo dia em que entrou em vigor a taxa de 50% sobre as exportações brasileiras do que entra ali nos Estados Unidos, né, dos nossos produtos. E mesmo com a retirada de mais de 700 itens da lista, com esse novo tributo, produtos como carne, café, pescados, ainda tiveram uma tarifa adicional e pode impactar em muito as exportações agrícolas brasileiras. Quem explica esse cenário e como que a medida afeta a nossa economia é o analista de mercado da Royal Rural, Ronaldo Fernandes, que já está aqui ao vivo com a gente. Ronaldo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Obrigada. Ronaldo, já conseguimos ter uma noção aí do que a gente espera para os próximos dias? Essa é a grande dúvida do mundo inteiro, Carol. Qual vai ser o impacto? Porque a gente tinha um cálculo do Banco Central antes dessas tarifas começarem a vigorar, antes dos produtos serem retirados, de deixar uma lista ali de exceções. A princípio, o Banco Central acreditava que a gente podia ter uma redução de 1 ponto no PIB, e depois não, vai ser menor, vai ser 0,5. Então, ainda é muito especulativo, porque a gente tem alguns setores que estão tentando colocar ali os seus produtos em outros mercados. Mas a gente tem, por exemplo, a situação da carne. O tipo de carne que os Estados Unidos consomem é quase só os Estados Unidos que consomem, que é aquela carne para hambúrguer. É difícil de você recolocar no mercado interno e é difícil também de você achar um outro comprador. Mas, olhando especificamente para o mercado de carnes, o que se acredita é que a produção interna tende a se reduzir para tentar reequilibrar os preços, para não deixar que a tendência de queda continue, e isso talvez vai de fato ajudar a reequilibrar ali o quadro de oferta e demanda do setor de carnes, só que a gente tem outros setores, por exemplo, como o café, que você não escolhe fazer a redução de produção, você vai inevitavelmente colocar esse produto no mercado interno. Então, ainda respondendo de forma clara, não se tem nada objetivo, nada claro de qual seria o real impacto dessas tarifas aqui no Brasil. O que a gente pode monitorar, e os impactos talvez sejam mais fáceis de mitigar, sejam o número de empresas atingidas. A gente está falando de mais de 10 mil empresas, a gente está falando de cerca de 40 mil empregos ali em risco. Em paralelo a isso, o governo brasileiro vai tentando colocar linhas de crédito para esses setores específicos, que até podem ser bem recebidos pelo mercado, porque toda vez que o governo falar em linha de crédito, o mercado fica em alerta, com medo de mais gastos, só que agora a gente está falando de menos produtos que vão ser tarifados e setores menores do que se tinha antes. Então pode ser que de fato o governo consiga fazer algum auxílio ali, mas ainda não se tem de fato o que é o impacto na economia. A gente tem algumas empresas de celulose que já conseguiram. Outros mercados disseram, a gente já está substituindo 100% do que ia para os Estados Unidos, a gente vai mandar para a Europa, por exemplo. Mas a gente vai ter que esperar, Carol. Esse é, infelizmente, um resultado a se acompanhar de forma bem lenta. E tem mercado que não consegue fazer isso, né? Como, por exemplo, de calçados, que a gente mostrou uma reportagem, inclusive, hoje no Agroband, falando justamente sobre isso. A empresa já tem destino certo, já tem contratantes certos. Então, por exemplo, colocou ali no calçado a etiqueta, o nome da marca. Não tem como reaproveitar isso para um outro mercado. Assim, outras portas estão se abrindo, né? Nosso horizonte aí está se ampliando, como, por exemplo, para o setor de café, que você até citou, que é um dos mais afetados. Mas, por exemplo, a China vem abrindo espaço para a gente. Mais de 180 negócios fechados aí nos últimos dias, né? O que a gente pode correr o risco é de cair ser refém de outro fornecedor, de outro cliente, na verdade, né? Como a gente já é dependente da China, por exemplo, para soja, para uma série de outros produtos, a gente pode focar no único fornecedor e qualquer problema que tiver ali no futuro, a gente já fica ameaçado. Essas tarifas do Trump, foi aqui até que a gente conversou há um tempo atrás, que eu havia falado que elas vieram para ficar. De fato, o mercado estava tentando negociar, tentando ali retirar alguns países, alguns produtos, mas se a gente for analisar, todos os acordos que estão saindo agora, eles mantêm as tarifas, sejam elas tarifas mais altas, tarifas mais baixas, mas não tem nenhum acordo sem tarifa. O objetivo do Trump era esse desde o início, ele joga lá em cima para pegar um pouco aqui embaixo. E quem vai sair beneficiado nisso, num primeiro momento, talvez seja o próprio Estados Unidos, porque algumas montadoras de carro, por exemplo, montadoras do Japão,
que exportam para os Estados Unidos, elas estão retirando o valor das tarifas para que o consumidor americano não pague essa tarifa. E a montadora japonesa está assumindo todo esse ônus, mas outras montadoras não conseguem e acabam repassando. Então, no primeiro momento, isso é óbvio que vai aumentar a arrecadação americana, os Estados Unidos vão se beneficiar, vão conseguir diminuir o tamanho da sua dívida, mas depois o próprio consumidor americano vai começar a sentir isso daí. Então, uma projeção que a gente faz olhando para o Brasil, Carol, é que eu não acredito que os Estados Unidos têm capacidade econômica, sobretudo quando você fala de carne, que se aumenta o prato de comida do americano, de sustentar essas tarifas por muito mais tempo. Então, alguns setores a gente vai sofrer, como a gente já começou agora a sendo aplicado essas tarifas. Tem-se um medidor na economia, ele não é uma regra, mas ele é quase que simbólico, que você espera pelo menos 3 meses para você medir o que foi o impacto de alguma ação na economia, seja ela de juros, seja ela de qualquer coisa, porque é até assim que você faz a leitura do PIB, ele é trimestral. Só que PIB é uma leitura de retrovisor, você olha o que acontece e não tem uma projeção para frente. Então o mercado começa a acreditar agora que os próximos 3 meses talvez sejam suficientes para os Estados Unidos entenderem que vários produtos brasileiros não valem a pena para eles terem essa taxação e eles começarem a retirar. E aí que pode vir o benefício para o Brasil, porque agora a gente sofre, mas a gente vai passar 3 meses tentando realocar mercado, tentando colocar isso no mercado interno, tentando de fato encontrar demanda. Se passou 3 meses e o Brasil conseguiu achar outro fornecedor e chega lá na frente, os Estados Unidos diz, estou retirando as tarifas, aumenta ainda mais a demanda pelos produtos brasileiros, porque a gente já encontrou um outro lugar e os Estados Unidos voltam a comprar. E aí os nossos preços aquecem de novo. Então, acredito que nesses próximos 3 meses há uma grande chance dos Estados Unidos darem um passo atrás e aumentar os produtos a saírem da tarifa. A gente pode ver café, a gente pode ver carne, pode ver mel, cacau, outros produtos que os Estados Unidos precisam. E aí a gente volta a respirar aqui dentro da normalidade. Mas, por enquanto, a gente vai amargando esses prejuízos, Carol. Tentando lidar com eles, né? E, Ronaldo, se eu não me engano, recentemente você falou algo sobre o câmbio, né? Que pode amenizar ou agravar esse impacto. Como que o dólar influencia nessa equação? Bom, toda vez que falar em tarifa para qualquer país, o câmbio vai estourar, o real vai desvalorizar e o dólar sobe. Só que aqui no Brasil a gente teve uma situação de amenidades, né? Porque embora a gente está conversando aqui sobre os impactos setoriais, quando a gente olha para o quadro completo, a situação nossa foi mais amena do que prejudicial, porque ele deixou vários produtos que eles precisam comprar de fora da tarifa. O que isso quer dizer? O mercado entendeu como um alívio. É bom a gente lembrar que antes dessa tarifa, a gente tinha o dólar na casa de 5,40. E aí veio o problema do IOF no Brasil, que não se resolvia se ia aumentar o imposto do IOF, se não ia, judicializou, entrou o STF no meio, e isso já causou um momento de alta para dólar. E depois vieram as tarifas do Trump, o Brasil não vai ficar em 10, o Brasil vai ficar em 50, causou mais um momento de alta para dólar. Só que todos esses assuntos, eles não estão 100% resolvidos, mas já estão claros para o mercado qual que é o caminho, já está grande parte desvendado. Então a gente tem o dólar de novo voltando para a casa dos 5,40. Só que como o Trump não tem essa novela definida, sobretudo com a China, e a China é o motor do Brasil, se ele bate na China, vai bater no Brasil também. Então agora a gente tem o dólar voltando ao que estava antes de tarifa, antes de IOF, querendo voltar para a casa dos 5,40, mas ainda muito sensível a qualquer notícia que pode vir desse tarifaço. Porque, como eu estou dizendo, o Trump tem a intenção de arrecadar mais, ele não tem intenção de isentar nenhum país de tarifa, e não é o que a China está querendo. Por isso que o acordo não está saindo. Já começa a ventilar no mercado o rumor de que eles não vão chegar em outubro e vão ter um acordo, que eles vão vender por mais 90 dias. A última guerra comercial China e Estados Unidos foi mais de um ano. Então, não se tem agora mais a expectativa de que eles possam resolver isso rápido. Caso isso continue se estendendo, o dólar vai sentir na veia, porque a China é o motor do Brasil, é o motor do mundo, mas é uma dependência com o Brasil. Isso pode trazer de novo o dólar para casa de 5,60 se não houver nenhum acordo ali, se não houver nada positivo. Mas deixando claro, Carol, a gente tinha um dólar na casa de 5,40 antes do tarifaço e agora é para onde ele está voltando, que ajuda um pouco a amenizar os custos de produção do Brasil para quem ainda não fechou o custo, né?
É isso, Ronaldo. Só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, o produtor rural que está aqui nos assistindo, ele quer saber, né? O que ele pode fazer hoje para tentar se preparar diante desse cenário aí? Bom, falando de soja especificamente, a gente tem uma sequência de pressão de queda para Chicago. Então, sendo bem objetivo, eu ainda vejo os contratos de Chicago 2026 como pontos atrativos para você se proteger, fazer venda para Chicago, porque a gente tem essa situação da China, que seria o único ponto que poderia fazer Chicago voltar a subir. Mas não sai, então Chicago continua caindo porque se espera uma grande safra nos Estados Unidos, logo depois de uma grande colheita no Brasil. Então, o ponto é vender Chicago para 2026 e ir travando agora, aproveitando, sempre que o dólar tiver esse pico, ele está voltando para 5,40, mas vai ter alguma surpresa no caminho que ele vai voltar a subir. E aí vai lá e trava dólar um pouquinho. Então, eu vejo as bolsas de Chicago e dólar como as opções agora de estar protegido para os contratos 2026, Carol. É isso, Ronaldo. Obrigada pela participação, viu? Até semana que vem. Eu que agradeço. Até mais. Até, tchau, tchau.